Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver o conceito de sistemas lineares. Oportunamente veremos algumas interpretações geométricas ou outras interpretações para os conceitos de sistemas lineares, né? Aqui, por exemplo, no R2 nós temos duas retas. Se a gente colocar essas duas retas como solução, interseção dessas duas retas, a gente tem como solução um ponto. Então a gente consegue representar essa problemática através de um sistema de duas equações e duas variáveis. Nessa outra imagem aqui tridimensional, nós temos vários planos, né? Então, se a gente considerar então que para representar um plano no R3 nós precisamos de três variáveis, né? A gente pode pensar então que esse ponto aqui de interseção ele pertence a todos esses planos. Então, encontrar esse ponto aqui, por exemplo, de interseção, esse ponto que pertence a todos esses planos, nada mais é do que encontrar a solução do sistema linear de três equações e três equações não, eu vou colocar na verdade m equações porque vai depender da quantidade de pontos. Agora a gente pode considerar nesse caso três incógnitas, mas a gente volta oportunamente nessas interpretações à medida que tivermos construído esses conceitos de sistemas lineares. Então vamos começar com o conceito de equação linear. Uma equação linear vai ser uma estrutura dessa forma, né? Então, a gente tem aqui A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 até o último termo AN vezes xn. Isso aqui igual uma constante qualquer b. Tá? Então, a gente costuma dizer que os elementos x1, x2 e x3 até xn são as variáveis, são as incógnitas dessa equação linear. Os coeficientes A1, A2, A3, AN são o que a gente chama de coeficientes dessa equação, né? Esses coeficientes são numéricos. Então, você observa aqui que para uma equação ser linear, nós teremos então a multiplicação de números por variáveis, nunca a multiplicação de variáveis por variáveis ou qualquer uma outra relação envolvendo variáveis. Somente temos relação de número com variáveis. E B é o que a gente chama de termo independente da equação linear. E o que é uma solução para uma equação linear? Então, dada uma equação linear aqui de n incógnitas, n variáveis, uma solução vai ser uma n-upla, ou chamem também se acharem mais conveniente, um vetor n-dimensional de valores C1, C2 até Cn, de tal forma que quando você substitui cada ci desse no lugar do xi, você tem então que essa equação é verificada, ou seja, com essa substituição, essas multiplicações, e após realizar todas essas somas, teremos como resultado o valor B aqui, do termo independente. Então, isso é a solução de uma equação linear. A gente costuma também chamar essa solução, essa n-upla ou esse vetor de n dimensão, como sendo as raízes dessa equação. Vamos considerar um exemplo de apenas uma variável, né? No caso aqui eu vou considerar a variável x1, então eu vou ter a equação linear A1 vezes x1 igual a b, e para essa equação fazer sentido, eu vou exigir que A1 seja diferente de zero, porque senão eu vou ter zero multiplicando aqui e não teremos mais a equação linear. Né? Então, esse tipo de equação escrito dessa forma, ele tem uma única solução, né? Então, como A1 é diferente de zero, a gente pode tomar, então, a solução x1, fazendo, então, b dividido por A1. Como se eu tivesse multiplicado pelo inverso de A1 dos dois lados dessa relação. Então, a gente tem essa solução aqui. Agora, quando a gente considera uma equação linear com duas variáveis, então a gente observa que é possível ter uma infinidade de solução. Vejamos, né? Vamos considerar que A1x1 mais A2x2 é igual a B, e vamos considerar também que os coeficientes A1 e A2 são ambos diferentes de zero.
Então, nesse caso aqui, você escolhe ou a variável x1 ou a variável x2 para fazer uma solução e depois você volta para substituir na outra. Eu vou escolher a segunda variável. Vamos considerar então x2. Então, resolvendo essa equação aqui em x2, eu obtenho então que x2 é b menos A1 x1 dividido por A2. Eu posso fazer essa divisão já que estou admitindo que A1 e A2 são coeficientes não nulos, certo? E aí agora eu considero então o par x1 b menos A1 x1 por A2 como solução dessa equação. Então, para cada valor que eu colocar para x1, eu obtenho uma nova solução em x2, porque eu coloquei o x2 como uma variável dependente de x1, né? Então, sempre que eu atribuo um valor arbitrário para x1, eu obtenho um novo valor para x2 que depende desse valor de x1, né? Então, por exemplo, vamos considerar que tenhamos então uma equação linear com duas variáveis, na variável x1 e na variável x2, onde os coeficientes são dados por 2 e 3 o termo dependente igual a 5. Então, aplicando esse raciocínio, eu vou fazer que x2 é 5 menos 2 vezes x1 dividido por 3, né? E agora, então, eu obtenho como solução para essa equação linear a dupla x1, 5 menos 2x1 dividido por 3. Então, para cada valor de x1, eu tenho uma solução para essa equação. Por exemplo, se a gente escolhe x1 igual a 1, substituindo o x1 igual a 1 aqui nessa expressão de x2, nós teremos então que x2 é 5 menos 2 vezes 1 dividido por 3, ou seja, o meu x2 é igual a 1. Então, para x1 igual a 1, substituindo aqui, eu obtive que o meu x2 é igual a 1 também. Então, essa equação linear aqui de duas variáveis tem como solução, por exemplo, o valor 1. Se a gente trocar o valor de x1, nós obtemos outra solução. Por exemplo, se a gente considerar x1 igual a 0, fazendo a substituição aqui, nós teremos uma nova solução dada por 0, que é o valor de x1 escolhido, e o x2 igual a 5/3, que é obtido com essa substituição desse valor dado de x1. Então, sempre que uma equação tiver mais variáveis do que a equação ali, você vai ter uma infinidade de soluções. Agora vamos considerar um problema que a gente tenha essa equação 4x1 mais 2x2 igual a 10. Então, e eu tenha, por exemplo, também a equação x1 menos 5x2 igual a menos 3. Agora eu quero encontrar uma solução que satisfaça tanto a equação 3 quanto a equação 4, né? Será que vai acontecer a mesma coisa, né? A gente já viu que se tratarmos em separado ou a equação 3 ou a equação 4, nós teremos uma infinidade de soluções. Mas agora eu estou interessada em resolver as duas equações ao mesmo tempo. Será que eu tenho uma solução para esse problema, né? Então, quando a gente tem interesse em satisfazer as duas equações simultaneamente, a gente fala que a gente tem, então, um sistema de equações lineares. E aí, nós denotamos essa relação com esse sinal aqui, certo? Usamos uma chaves aqui do lado esquerdo para formar o conjunto de equações dado pela primeira equação e dado pela segunda equação. Então, resolver essa expressão é encontrar uma solução que satisfaça não só a primeira equação, como também a segunda equação, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora, considerar problemas com essas características e encontrar, caso elas existam, as soluções para essas equações que devem ser resolvidas simultaneamente. Para isso, nós podemos, por exemplo, tomar uma solução genérica de uma delas, ou a primeira ou a segunda, que eu vou considerar a primeira e substituir na outra, no caso a segunda. Mas eu poderia fazer o contrário disso, né? Então, estamos considerando aqui esse exemplo, eu repeti aqui,
né? 4x1 mais 2x2 igual a 10 e x1 menos 5x2 igual a menos 3. Então, aplicando aquele raciocínio anterior que a gente acabou de ver, quando eu for resolver a primeira equação aqui em vermelho, eu sei que a solução é dada por x1 e b menos a1x1 dividido por a2, ou seja, 10 menos 4x1 dividido por 2, né? Já efetuando essa divisão por 2 aqui, eu tenho como solução da equação 1, por exemplo, os valores x1 e 5 menos 2x1, ou seja, eu coloquei a variável x2 como dependente da variável x1. Para cada valor que eu colocar para x1, eu obtenho um novo valor para x2, como acabamos de verificar isso. Agora eu volto na segunda equação, aqui em preto, e substituo esse valor encontrado para o x2, né? Então, na segunda equação, eu tenho x1 menos 5 vezes o x2 igual a menos 3. Então, aqui no lugar desse x2, eu vou colocar essa solução que eu acabei de encontrar pela primeira equação. Resolvendo esses cálculos aqui, então, eu obtenho que o meu x1 é igual a 2, certo? Então, se o meu x1 é igual a 2, para satisfazer a segunda equação, eu volto nessa primeira relação aqui, que eu determinei a solução da primeira, substituo o x1 igual a 2, eu vou obter então que o meu x2 é igual a 1. Portanto, a solução que satisfaz ao mesmo tempo a primeira e a segunda equação é dada por 2 e 1. Então, teremos uma solução para esse sistema de equações lineares com duas variáveis e duas equações. Então, agora podemos formalizar a definição para sistemas de equações lineares com m incógnitas, com m equações e n incógnitas, né? Então, agora nós teremos várias equações, m, na verdade. Vou contá-las aqui pelo lado direito, B1, B2, B3 até Bm. Então, eu terei m equações em n incógnitas. Nas incógnitas x1, x2, x3 até xn, né? Então, a anotação das chaves aqui do lado esquerdo. Então, representa que eu preciso determinar, então, uma solução que atenda todas essas equações simultaneamente. É muito comum a gente utilizar a representação matricial de um sistema de equações lineares. Então, se a gente considerar que esse mesmo exemplo de m equações e n incógnitas, né? Quando a gente toma ali os termos, os coeficientes de cada equação, A1, A12, A13, até A1n na primeira linha, depois a gente faz o mesmo raciocínio com a segunda linha até a última. Então, a gente tem a matriz A e J formado pelos coeficientes desse sistema, né? As variáveis, a gente tem aqui, então, x1, x2 até xn. E o vetor B do termo independente B1, B2 até Bm, né? Então, é comum escrever, então, esse sistema de equações na forma AX igual a B, né? Onde A, então, é essa matriz dos coeficientes, né? São os números que vêm multiplicando, então, as incógnitas, as variáveis xi e o vetor bn, né? Então, prestem atenção na dimensão aqui, né? E agora, então, para falar em uma solução para esse sistema de equações lineares, na verdade, agora a gente vai precisar encontrar, então, um vetor de dimensão n, de tal forma que quando eu substituo em todas as equações do sistema, todas elas estejam válidas, né? Ou seja, a solução do sistema de m equações com n variáveis vai ser um vetor de dimensão n, que satisfaz simultaneamente todas as equações dadas do sistema, né? E a gente fala, então, que esse vetor de dimensão n, ou essa n-upla, são as raízes do sistema linear. Nós vamos verificar que existem vários tipos de sistema e a gente vai ter que aprender a classificar esses sistemas, né? Então, a gente tem sistemas compatíveis e os incompatíveis. Dentro dos sistemas compatíveis, a gente ainda tem o sistema compatível determinado e o indeterminado. E, por fim, a gente tem também os sistemas lineares homogêneos, que a gente vai ver daqui a pouco, né?
Então a gente diz que um sistema ele é compatível quando ele admite solução, né? E quando essa solução é única, ele é compatível e determinado. E quando a solução não é única, ou podem existir infinitas soluções, mais de uma solução, então a gente fala que ele é compatível porque ele tem solução, só que indeterminado por admitir infinitas soluções. Então aqui, por exemplo, para esse sistema de duas equações e duas variáveis, nós temos como solução os valores 3 e 4. Eles satisfazem ao mesmo tempo tanto a equação 1 quanto a equação 2. E essa solução é única, não tem outras soluções diferentes dessas que seja a solução ao mesmo tempo das duas equações. Ou seja, esse sistema a gente pode classificar como um sistema determinado. Daqui a um pouco a gente vai ver formas mais rápidas de verificar quando um sistema ele é compatível, determinado ou indeterminado, ou até mesmo incompatível, ou seja, quando não admite solução, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a equação 4x mais 2y igual a 100, e temos a solução 8x mais 4y igual a 200. Então, se vocês observarem, para cada valor de x dado, por exemplo, eu considerei x igual a 25, 24, 23, poderia colocar qualquer valor aqui, 0, 1, enfim. A gente obtém, então, valores para y. Ou ao mesmo passo que se eu atribuir valores para y, eu obtenho esses valores aqui para x. Ou seja, todos esses pares aqui, 0 com 25, 2 com 24, 4 com 23 e assim por diante, todos satisfazem ao mesmo tempo tanto a equação 1 quanto a equação 2. E já adiantando, se vocês observarem aqui, a segunda equação, ela é um múltiplo da equação 1, né? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente multiplicar a equação 1 por 2, a gente obtém a equação 2, né? Então, se a gente dobrar a equação 1, a gente obtém a equação 2. Toda vez que isso acontecer, o seu problema vai ter infinitas soluções, como a gente vai observar mais na frente. E como eu disse, o sistema é incompatível quando ele não admite solução. Então, por exemplo, o sistema dado pela equação 3x mais 9y igual a 12 e 3x mais 9y igual a 15. Então, olha, do lado esquerdo aqui nós temos a mesma equação, 3x mais 9y. Só que com o lado direito, o termo independente igual a 12 igual a 15. Nós nunca conseguiríamos valores para x e y que atendam ao mesmo tempo as duas equações que são dadas pela mesma equação, só que com valores diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente fala então que esse problema não tem solução. Ele é um sistema incompatível ou também impossível. Alguns autores usam essa expressão de impossível, é equivalente a ser incompatível. Já o sistema linear homogêneo, ele vai ter o termo independente do lado direito como sendo todos nulos, né? Então, a gente tem aqui que a matriz B do lado de cá, ela é formada por zeros. Então, toda vez que você tiver um sistema que os termos independentes aqui do lado direito são todos nulos, você tem um sistema linear homogêneo, né? Então, são todos nulos aqui desse lado, né? Então, todo sistema linear homogêneo tem pelo menos a solução nula, que é o que a gente chama de solução trivial, porque se você substituir por zero tanto x quanto y quanto z aqui, ele torna válido. A gente vai observar que alguns sistemas homogêneos, eles podem admitir infinitas soluções também, né? Mas eles sempre serão possíveis, né? Pelo menos a solução nula você já garante que esse tipo de sistema já admite. Bom, agora vamos caminhar para as operações que vamos aplicar para a resolução de sistemas. Então, aplicando algumas operações nos sistemas, a gente obtém o que a gente chama de sistemas equivalentes, né? Então, por exemplo, se a gente olhar esse primeiro sistema aqui, 3x mais 6y igual a 42 e 2x menos 4y igual a 12, né? Então, se eu pegar
dividir a linha 1 por 3, eu obtenho essa nova linha 1 aqui. E se eu dividir a linha 2 por 2, eu obtenho essa nova linha aqui. Então, esse novo sistema, ele foi obtido a partir desse primeiro sistema, substituindo a linha 1 por um múltiplo da linha 1 e a linha 2 por um múltiplo da linha 2. Então, a gente usa essa notação aqui, ó, com um tio duplo ou um tio simples, né? Às vezes a gente usa simples também. Então, eu estou dizendo que esse sistema é equivalente a esse outro sistema aqui, tá? Então, na verdade, dois sistemas são equivalentes quando eles admitem a mesma solução. Então, nesse caso aqui, eles admitem a solução x igual a 10 e y igual a 2. Então, todas as vezes que os sistemas admitem a mesma solução, então a gente diz que os sistemas são equivalentes. E agora sim, vou adiantar a questão das operações elementares, que eu falei rapidamente no exemplo anterior, né, na definição anterior. Então, o sistema de equações lineares se transforma em um sistema equivalente quando a gente aplica operações elementares, né? No caso do exemplo anterior, eu dividi por 3 a linha 1 e dividi por 2 a linha 2. Então, eu obtive um sistema equivalente, né? Então, as operações elementares que a gente pode elencar aqui são aquelas mesmas que nós utilizamos para o cálculo de determinante ou para o cálculo da matriz inversa. Ou seja, a gente pode permutar duas equações, né, de lugar, duas linhas de lugar. Posso colocar, então, a multiplicação de uma equação por um número real diferente de zero, e eu posso substituir uma equação por combinação linear de outras equações, ou seja, posso multiplicar uma outra equação previamente e somar a equação dada, né? Então, são aquelas operações que a gente já estava acostumado, né? E a notação é aquela que a gente já usou, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse sistema de três equações e três equações e três incógnitas. Eu posso obter um novo sistema equivalente trocando a linha 2 com a linha 3 de lugar, né? Então, a mesma notação que já estávamos acostumados a utilizar ali nos determinantes e nas operações elementares para obtenção da matriz inversa, né? Então, eu obtenho um sistema equivalente nesse caso. Eu posso também multiplicar ou dividir uma linha, aqui no caso eu vou multiplicar por meio ou dividir por 2, né? Então, eu obtenho um novo sistema, né? Fazendo então a multiplicação da linha 1 por meio, eu obtenho um novo sistema que é equivalente ao primeiro, né? Então, quando eu faço essa operação elementar na linha inteira, tanto nos termos dos coeficientes das variáveis quanto no termo independente, o novo sistema ele continua tendo a mesma solução que o sistema anterior, ou seja, são equivalentes, né? E aqui eu vou fazer, então, no lugar da linha 2, uma combinação linear com a linha 1. Então, no lugar da linha 2, eu vou colocar o que já tem na linha 2, acrescido da linha 1 multiplicado por menos 2. Então, eu obtenho esse novo sistema aqui, que também é equivalente e também terá a mesma solução, né? Então, só para destacar, esses três sistemas que foram obtidos a partir desse primeiro são todos sistemas equivalentes, né? Ou trocando linha, ou multiplicando linhas por constantes, ou fazendo combinações lineares, né? Todos eles admitem a mesma solução, que é dada por 2, 3 e 1. Então, a gente pode aproveitar esse raciocínio de aplicação de operações elementares para facilitar a solução de sistemas lineares. É o que a gente vai fazer daqui um pouco, tá? Então, para facilitar essa forma de generalizar como obter uma solução para um sistema qualquer, nós vamos separar em casos. Vamos tratar primeiro o caso em que a gente tem a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de incógnitas, ou seja, a matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada. Depois a gente faz o caso em que a gente tem quantidade de variáveis diferente da quantidade de equações, e trata, por fim, o caso dos sistemas homogêneos, ou seja, em que o termo independente é nulo, né? Então, vamos considerar para os sistemas quadrados, os sistemas de n equações e n incógnitas, né?
Nós vamos ver dois métodos aqui, o método de Gauss-Jordan e o método da matriz inversa. Mas a gente vai observar que a gente também pode generalizar esses dois métodos, exceto o da matriz inversa, para sistemas retangulares, ou seja, com quantidade de variáveis diferente da quantidade de equações. Lembrando que a gente só consegue calcular a matriz inversa para a matriz quadrada. Então, o Gauss-Jordan a gente vai conseguir estender para dimensão qualquer, né? Então, os de dimensão n, os quadrados, são mais fáceis de serem tratados, tem mais opção para achar a resposta. Então vamos lá, para a gente entender então o método de Gauss-Jordan, vamos começar com esse exemplo de duas variáveis e duas equações, ou seja, um sistema quadrado de ordem 2 aqui. O que a gente faz é aplicar operações elementares no sistema de equações para obter sistemas equivalentes até facilitar a solução do sistema. Então, olha só. A ideia vai ser a mesma que a gente aplicou nas matrizes inversas, só que aqui a gente não precisa escrever a matriz inversa do lado de cá. Mas nós vamos aplicar operações elementares nesse sistema, tanto nos termos independentes quanto nos coeficientes, de modo a transformar essa primeira matriz aqui na matriz identidade, tá? Eu vou fazer aqui inicialmente mantendo as variáveis, mas depois a gente observa que a gente pode usar apenas a notação matricial por ser mais simples. Então aqui eu vou transformar o elemento 2 em 1, para isso eu vou dividir a linha 1 inteira por 2, ou seja, multiplicar a linha 1 por meio. Então eu obtenho esse novo sistema equivalente, né? Agora eu vou zerar esse elemento 5 aqui abaixo do elemento 1 pivô. Para isso eu vou colocar no lugar da linha 2 o que tinha na linha 2 menos 5 vezes a linha 1. Então eu zerei esse elemento. Agora eu transformo esse elemento aqui em 1, né? Quero transformar essa matriz numa matriz identidade. Então eu vou colocar no lugar da linha 2 menos 1 sobre 25 a linha 2, obtendo aqui. Agora só basta transformar esse elemento 2 em 0. Para isso eu vou usar a linha 2 como pivô e vou fazer então a linha 1 mais a linha 2 multiplicado por menos 2, obtendo então esse último sistema equivalente aqui. Observem que as operações que eu apliquei nos coeficientes, eu também apliquei no termo independente. Então, quando eu cheguei aqui no final com uma matriz identidade para as incógnitas, o termo independente nada mais é do que a solução do meu problema, tá? Então, se eu omitir os zeros aqui agora, eu posso escrever o novo sistema 1 vezes x1 igual a 5 e 1 vezes y igual a 3, que vai ter a solução, então, 5 e 3, tudo bem? Então, o que a gente fez foi transformar a matriz dos coeficientes na matriz identidade, ao mesmo tempo que a gente transformou a matriz coluna dos termos independentes na solução do nosso problema. Foi isso que a gente fez, certo? Então, quando a gente aplicou operações elementares na matriz dos coeficientes, ao mesmo tempo que a matriz dos coeficientes se transformou na matriz identidade, a matriz do termo independente se transformou na solução do nosso problema, dado então por 5 e 3. X igual a 5 e y igual a 3. Né? Então, o primeiro passo, eu coloco, agora já omitindo as variáveis, eu coloco a representação matricial, só coloquei aqui então uma cópia dos coeficientes das variáveis e do termo independente. Agora eu aplico as operações elementares aqui, ao mesmo tempo aqui. Quando eu transformar a matriz dos coeficientes na matriz identidade, eu vou ter transformado a matriz dos termos independentes na solução do problema, né? Então, só para registrar aqui, essa matriz, do jeito que foi representada aqui, é o que a gente chama de matriz ampliada do nosso sistema, né? Onde cada linha representa uma forma abreviada de cada equação, né? E o traço vertical aqui eu só coloquei para separar os termos independentes dos termos dos coeficientes. Então, aqui, transformei o meu sistema original, através de operações elementares, na matriz identidade, e do lado de cá eu tenho, então, a solução do problema.
né? Então, só para registrar aqui, o nosso último passo, então, é tomar de volta a representação matricial na representação de sistema, ou diretamente já observar que x é igual a 5 e y é igual a 3, portanto 5, 3 é a solução do sistema. Então isso aqui é o resumo, os 3 passos do método de Gauss-Jordan para a resolução de sistemas quadrados, tá? Vamos considerar agora um exemplo de ordem 3 equações e 3 variáveis aplicando o mesmo método. Eu vou abstrair aqui o sistema na forma matricial, copiando aqui os termos dos coeficientes e os termos independentes. Vou aplicar operações elementares dos dois lados até obter a operação, a matriz identidade do lado de cá. Então, eu começo transformando esse elemento em 1, para isso eu divido essa linha 1 por 2, multiplicando por meio. Eu obtenho essa nova matriz. Agora eu zero esse elemento 4 e 2, né? Fiz um de cada vez aqui, né? Zerei o 4, fazendo a linha 2 menos 4 vezes a linha 1. Zero o 2, fazendo então a linha 3 menos 2 vezes a linha 1, né? Continuando aqui. Agora eu obtive essa nova matriz. Esse 4 está me atrapalhando aqui, era esperado que eu tivesse um 1 aqui nessa entrada da diagonal principal aqui, então eu vou trocar essa linha de lugar, vou trocar a linha 2 com a linha 3, depois eu divido essa linha inteira por 4 para transformar ele em 1, eu obtenho isso aqui. Agora eu preciso zerar esses dois elementos aqui acima da diagonal principal, né? Então eu transformo esse aqui em 1 primeiro, dividindo a linha por menos 4, né? Então eu obtenho essa matriz aqui. Agora eu zero esses dois elementos, fazendo a linha 1 com base na linha 2 e depois a linha 1 com base na linha 3, né? Fazendo então a linha 1 menos meio a linha 2 para zerar esse aqui e fazendo a linha 2, a linha 1 como sendo a linha 1 menos 3 meio a linha 2 para zerar esse outro elemento aqui. Quando a gente chega nesse final aqui, a gente tem a matriz identidade de ordem 3 desse lado. Então, do lado de cá, o termo independente é a nova solução, é a solução para o problema, né? Então, agora, escrevendo na forma matricial novamente, eu tenho 1x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 2, portanto, x1 é 2. Da mesma forma, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 igual a menos 5. 0x1 mais 0x2 mais 1x3 igual a 3. Portanto, a gente tem, então, que x1 é 2, termo independente aqui, olha. O x2 é menos 5 e o x3 igual a 3. Ai, professora, preciso escrever novamente essa expressão na forma do sistema linear? Não, não precisa. Você já pode diretamente aqui da forma matricial lembrar, então, que esse elemento aqui representa o x1, o x, ou x1, nesse caso aqui eu usei x1, x2, x3, mas poderia ser x, y e z, por exemplo, né? Então, basta tomar os termos independentes aqui para a solução, né? Só tem que estar nessa ordem. O primeiro elemento aqui na primeira coluna, como 1, o segundo na segunda coluna e o terceiro na terceira coluna. Ou seja, tem que estar na forma bonitinha da matriz identidade, para fazer diretamente. Já o método da matriz inversa, ele utiliza a seguinte ideia. Então, vamos considerar aqui esse problema de m equações e n incógnitas. Vamos considerar o m igual a n ali para poder ter inversa, tá? Então, eu vou aqui abstrair esses m's igual a n. Então, eu tenho a matriz A, a matriz X e a matriz B de ordem n aqui também, certo? Então, a gente representa esse sistema na forma A vezes x igual a B, onde A é dada por os coeficientes, as incógnitas o x e o B o termo independente. Então, como a gente já aprendeu a resolver equações em incógnitas matriciais, para isolar esse x aqui, eu multiplico por A menos 1, admitindo que A admite uma inversa, lembrando que A vezes a sua inversa dá a matriz identidade e que a identidade multiplicada por qualquer matriz resulta na própria matriz. Então, o sistema A vezes x igual a B é equivalente à solução x igual a menos 1 vezes B. Então, nós vamos utilizar essa expressão aqui para resolver o nosso sistema. Lembrando
que eu só consigo inversa para matrizes quadradas. Então, por isso que eu consigo aplicar esse raciocínio aqui quando eu tiver m equações e m incógnitas, ou n equações e n incógnitas, certo? N igual a m, né? Ou seja, para encontrar a solução de um sistema, basta determinar a inversa dos elementos dos coeficientes, da matriz dos coeficientes, e multiplicar pelo termo independente. Vamos ver um exemplo. Na verdade, vamos ver 3 exemplos ao mesmo tempo. Eu vou dar esse sistema de 3 equações aqui, onde a primeira equação vale 2x1 mais 1x2 mais 7x3 e o termo independente vale b1. Na segunda, eu tenho 1x1 mais 3x2 mais 2x3 e o termo independente é b2. E a última equação, 5x1 mais 3x2 mais 4x3 igual a b3. Então, todas as vezes que eu trocar o valor de b1, b2 e b3, eu obtenho um novo sistema. Então, eu vou considerar aqui, por exemplo, para b1 igual a 16 menos 5, b1 igual a 16, b2 igual a menos 5 e b3 igual a 11, seria um novo sistema. Trocando esses valores para 25, menos 11, menos 5, eu teria um novo sistema, que eu vou chamar de sistema 2. E depois, assumindo que B1 é 3, B2 é 5 e B3 é igual a menos 5, então eu teria um novo sistema, um sistema 3, certo? Então, aqui fazendo a substituição desses elementos, eu obtenho aqui para esses termos em azul, o primeiro sistema, esses termos em amarelo, o segundo sistema, e os termos em verdes, o terceiro sistema. Então, quando você tem uma situação dessa aqui, para você aplicar operações elementares no primeiro sistema, depois no segundo, depois no terceiro, você teria muitos cálculos repetitivos, então talvez isso não seja interessante. Então, se vocês observarem, os termos dos coeficientes não estão mudando. O que está mudando são só os termos independentes. Então, para evitar ficar fazendo retrabalho, o que a gente faz separa a matriz dos termos independentes, acha a sua inversa e para obter a solução de cada um dos subsistemas, dos sistemas resultantes ali, a gente considera, então, os valores dos termos independentes, ou esse B1, ou esse B2, ou esse B3 dado. Vamos considerar esse primeiro caso aqui, que seria o sistema 1, tá? Depois o sistema 2 e depois o do sistema 3 para verificar. Então, a gente tem, então, o problema AX igual a B1, o problema AX igual a B2 e o problema AX igual a B3. Aplicando aquele raciocínio, então, a solução vai ser dada por x igual a menos 1B1, ou o x igual a menos 1B2, no caso do sistema 2, ou a solução x igual a menos 1B3 para o caso do sistema 3. Então, essa estrutura da matriz inversa eu aproveito, faço só uma multiplicação por uma nova matriz dos termos dos coeficientes. Então, a gente determina a matriz inversa. Aqui, no caso, já apresentei essa matriz inversa, dada por essa matriz de ordem 3×3. Então, agora eu faço só a substituição em cada uma dessas equações, né? Então, para o primeiro caso, eu uso o B1 dado, faço esse produto, eu obtenho, então, como resultado, 3 menos 4 e 2 igual a x1, x2 e x3. Ou seja, né, que eu estou substituindo o B1. O x é A menos 1, então aqui a inversa, esse é o B1, né? Então, já fazendo esse produto, depois vocês verifiquem, você tem essa matriz aqui, que é igual a x, onde x são as incógnitas x1, x2 e x3, certo? Portanto, o x1 é 3, o x2 menos 4 e o x3 igual a 2. Aplicando o mesmo raciocínio agora com o sistema 3, né, substituindo o novo vetor B2 aqui, a gente obtém então que a solução é 2 menos 7 e 4. E repetindo o mesmo raciocínio com o vetor B3, considerando a mesma matriz inversa, a gente obtém então a solução x1 igual a menos 3, x2 igual a 2 e x3 igual a 1. Então, esse raciocínio aqui da matriz inversa, ele é muito útil quando você precisa estar resolvendo, por exemplo, o mesmo problema, né? Então, vamos supor que você tem uma situação prática, que você tem uma combinação linear igual a demandas diferentes, por exemplo, do lado direito.
Então, para cada nova demanda, você tem uma solução diferente de taxas de produção, por exemplo, né? Então, você tem como facilitar isso. Você pode implementar essa solução ou até mesmo usar planilhas Excel. A gente já viu como calcular a inversa de uma matriz rapidamente no Excel e como fazer o produto rapidamente, né? Então, por exemplo, isso daí pode facilitar a sua vida, né? Vou deixar aqui como exercícios 2 exercícios. O primeiro, vocês vão aplicar então essa forma de cálculo de solução de sistema, um de ordem 2, um de ordem 3. Já coloquei a resposta aqui, então verifiquem se vocês chegaram nessa resposta. Então aqui entre parênteses está a resposta, tá bom? Eu falei o método de Gauss-Jordan, então tentem utilizar a representação matricial, transformando isso aqui na matriz identidade através de operações elementares, e os termos dependentes será então transformado nessa solução. Façam isso para um de ordem 2, para um de ordem 3. Esse outro aqui já exige montar o problema, ele não foi montado, né? Eu quero determinar uma função polinomial f de grau 2, de tal forma que no ponto 1 ela vale 2, no ponto 2 ela vale 3 e no ponto 5 ela vale 18, tá bom? E por fim, o exercício 3 pergunta, faltou um número aqui, deixa eu já colocar aqui. Ele pergunta assim para você, olha, para que valores de A esse sistema x mais y igual a 1 e x mais a quadrado y igual a A é impossível? Então, para o sistema ser impossível, ele não pode admitir solução. Pensem um pouquinho, a gente ainda não viu a teoria que facilita responder isso aqui de forma rápida, tá? Mas tentem verificar que forma que vocês podem resolver isso aqui e depois a gente discute na aula prática. Na aula síncrona a gente discute a solução desse último aqui, porque a gente ainda não definiu conceitos que possam ser aplicados rapidamente para responder essa pergunta. Mas vão pensando o que vocês podem utilizar para responder, tá? Por hoje era só. Obrigado por chegarem até aqui. Até a próxima, pessoal!